Página 27. Compartilhar. Tia Mary, eu não Tô fiz aqui, a meu amor. página 27. Não tem problema, você faz agora, tá? Tá bom, tá bom. Você acompanha aqui a correção. Apareceu a tela? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Sim. Travou. Saiu da tela. Com certeza a internet tinha caído. Não está aparecendo a tela para vocês, crianças? Não, tia. Olha lá, rapidinho. Não. Nada? Não, tia, não. Tá bom, peraí, rapidinho. Calma. Não, tava aparecendo. Não entre em desespero. Vai aparecer agora. Sim, apareceu. Agora tá tudo preto. Pronto. Apareceu. Olha aí, então, há milhões de anos, eu vou escrever lá nos povos africanos, os povos San e os povos Quiroi, tá? Então, são esses os povos há milhares de anos. Quais as principais características desses povos? Os Sans. Os Sans, eles eram quem? Eles eram nômades, né? Aí eu vou escrever aqui, ó, San eram nômades. Quem fez, criança, tá? Que bom que fez. Quem não fez, copia, tá? Eram nômades. Eles cultivavam, coletavam frutas e raízes. Já os outros, os Quiroi, tá? Eu vou botar só assim, Quiroi, porque senão não vai dar para me escrever. Coi. Não é Quiroi, por causa do H, tá? Os Quiroi, eles eram o quê? Eles criavam bois e ovelhas, né? Eles tinham criação de bois. Criação. Ou seja, criação de bois, né? Bois e ovelhas. Já antes da chegada dos europeus, que povos eram? Eram os bantus. Crianças, tia, a senhora só vai botar isso aí? Você pode buscar lá na aula mais características também, tá? Porque você já sabe quais são os povos. Então, você vai lá e só busca as características. Porque, na verdade, isso aí foi para casa, tá? E os iorubás, né? Iorubás. Eram os povos bantus
e os iorubás. E as características desses povos? Os bantus, eles eram agricultores e viviam onde? Eles viviam em aldeias, né? O primeiro aqui, ó, eles viviam em aldeias. Aí você escreve aqui na primeira linha, viviam em aldeias. Aldeias, né? Aldeias. E os iorubás, que é o segundo. Os iorubás, eles viviam onde? Eles viviam em várias cidades. Ou seja, eles viviam em várias cidades. Tia, só tem isso de característica? Não, você volta lá na aula, você já tem o norte para você pesquisar. Os povos lá há milhares de anos eram os Sans e os Khoi-Khoi. Os Sans, eles eram nômades e os Khoi-Khoi, eles criavam bois e ovelhas, né? Mas tem mais características lá na aula que nós falamos na aula passada. Os povos antes da chegada dos portugueses, os povos africanos, quais eram esses povos? Eram os bantus e os iorubás. Os primeiros viviam em aldeias e os segundos viviam em várias cidades, certo? Também obedeciam ao rei, né? Ao rei da cidade, o rei Ifé, né? Aí eu tenho a segunda questão, que ele pediu para a gente observar as imagens e responder que características esses povos tinham com base na análise dos objetos que foram deixados aí, tá? Que eles produziram. O que vocês podem citar aí? Né? Que eles possuíam o quê? Tia. Como? Na segunda? Isso. Tá. O que você respondeu? Eu respondi assim: eles se alimentavam de insetos, praticavam agricultura, faziam artesanato e faziam utensílios de ferro. Certo. Mais alguém fez? José, fez? José? Eu fiz, tia, eu fiz. Pode ler a sua resposta. O meu foi, os bancos formaram grupos de agricultores que viviam em aldeias e fabricavam utensílios de ferro. Eles ocupavam terras desabitadas e também se misturavam aos povos que encontravam. Os iorubás dividiam-se em comunidades formadas por várias aldeias, e cada aldeia tinha um chefe. Os chefes obedeciam os reis de Ifé, também chamado de Oni-Ifé. Era uma das principais cidades iorubás, ao lado do Bani. Muito bem. Fala, Fernanda. Eu fiz. Pode ler. Iorubás trabalhavam como ferreiros e tecelões ou no artesanato de couro, vidro, marfim e madeira. Bantus praticavam agricultura, caça e pesca. Certo. Então, olha aí, também a gente pode deixar, né, crianças, que eles viviam numa sociedade hierarquizada, né, onde eles tinham o domínio do bronze, né, como vocês falaram, o bronze, do metal, né, eles também tinham esse domínio com esses instrumentos, né, com esses materiais, o ferro e o bronze, tá bom? Quem não fez, faça, tá bom? O que a senhora botou nessa segunda questão? Na segunda, ele está assim: possuíam reis, sociedades hierárquicas. Tá? Vai ficar aí para você olhar, tá? Na gravação. Agora vamos para a página de hoje, que são as narrativas africanas, tá? O que são as narrativas africanas, crianças? Essas narrativas, elas vão contar histórias desses povos africanos. Como nós, né? Nós
E nós temos histórias para contar das nossas famílias, dos nossos ancestrais. Né? Vocês, por exemplo, né, vocês conversam com os avós contam histórias antigas, né? A gente observa o que mais? Fotografias, né? A gente pode observar fotos antigas. Tudo isso aí são relatos, são narrativas de vida. E aqui o livro ele fala de narrativas africanas, tá? É como esses povos viviam, esses povos idosos, tá? As histórias que eles contam, tudo o que eles passaram. Então, são narrativas, são histórias. Narrativas são histórias, tá? Então, com certeza, todos vocês também já fizeram, já ouviram narrativas, né, de algum parente de vocês. Às vezes a gente se senta assim em família, né, e a gente começa a lembrar de coisas, né, aí começa aquela roda de conversa, de coisas antigas, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo, muito família, né? Geralmente, e tem momentos que a gente senta e se vê participando de rodas de conversa, né, de tempos atrás, como eram as coisas antigamente, né? Quem ainda tem seus vovôs, né, que contam histórias de como viviam antigamente. É tão interessante você ouvir essas narrativas, tá, crianças? Porque faz parte da nossa história. E aqui no livro ele fala sobre as histórias africanas. Como ele diz aí, ó, entre alguns povos africanos, a tradição oral foi e ainda é muito importante. A tradição falada, tá, criança? A história contada de um para o outro. Então, isso ainda é muito importante, porque por meio dessas histórias, né, mitos e lendas são passados para novas gerações. É através da história contada que a gente aprende tudo sobre determinado povo. No caso aqui, nós estamos falando dos povos africanos, tá? Que são, basicamente, aqui ele vem falar sobre esse povo aí, ó, os griots, tá? É palavra que significa contadores de história. Então, os griots, né, eram os que gostavam de fazer esse trabalho, essa contação de história. Olha, vocês percebem aí na imagem do lado, na segunda imagem, nessa imagem aqui, ó, deixa eu riscar aqui para vocês. Nessa imagem aqui, vocês percebem pessoas sentadas, né, esperando já essa contação de história. Essas histórias, elas ajudavam a preservar a memória e a identidade do seu povo, tá? Suas histórias, elas explicavam as origens do mundo, os acontecimentos do dia a dia e os fenômenos da natureza. Em algumas dessas histórias, né, o que eles faziam? Os homens, os animais, as plantas e os minerais faziam parte desse universo, ou seja, eles colocavam tudo dentro da história deles, que eles contavam, não é? Eles relembravam detalhes, às vezes minúsculos, tá? Pequenos, mas eles colocavam dentro das suas histórias, como tudo que faz parte do meio que eles viviam, plantas, animais daquela época. Então, eles passam essa história para o povo dele, para os mais novos, né, que precisam conhecer e entender a história dos povos. Que é isso? Gabi, você ia falar, Gabi? Não? Tá. Então, aí, ó, você sabia, ele fala sobre esses escritores aí, ó, 2 escritores africanos. Além da forte tradição das narrativas orais, a escrita de origem africana é usada como meio de preservação cultural e histórica. Claro que as histórias, elas não ficaram só contadas, só jogadas ao vento. Não, elas foram escritas para quê? Para que elas virassem o quê? História, não é? Ou seja, que a gente pudesse estudar também as histórias africanas. Então, tudo também foi escrito, né, criança? Não ficou só de palavras ao vento, de contação de histórias. Também foi registrado em escrito, tá? Hoje existem muitos escritores de diferentes países africanos que têm o quê? Obras publicadas no mundo todo. Eles escrevem não somente sobre a história e cultura dos seus países, mas também sobre assuntos variados.
sendo trazidos para diversas línguas. Por que que eles fazem isso? Essa diversificação de língua, para que vários países possam entender e estudar a nossa cultura, a cultura africana, para que a gente possa estudar a cultura dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem são livros, né, de diversas línguas que falam da mesma história, tá? Dessa tradição oral, tá? Que essa tradição oral, gente, ela é o único caminho para penetrar a história e o espírito desses povos africanos, porque antigamente, né, as narrativas, as histórias eram feitas assim, oralmente. Isso era como se fosse uma cultura, a cultura africana, tá? Ela era assim, designada dessa forma, ela acontecia dessa forma através da história contada, que hoje a gente tem uma história o quê? Já escrita, não é? Que a gente pode ver tudo que foi passado antigamente, a gente já tem escritos para que a gente possa também estudar, tá? Para que nós possamos aprender com essa cultura deixada por esses povos, não só os povos africanos, mas os povos indígenas, não é? Todo tipo de povo que tem dentro do nosso país e fora do nosso país também. Fala, João Lucas. Quer falar? Cauã Lucas. Há alguma dúvida aqui, crianças, sobre as narrativas? Não. Quer falar, Cauã? Não. Olha, então, as narrativas, crianças, ela retrata aqui somente a questão da cultura contada, tá? São narrativas, são histórias contadas. Então, na página que vai ficar aqui para vocês, a página que vai para casa, é só essa página aqui, ó, tá? Esse áudio aí, eu vou deixar lá para vocês também gravado na plataforma, tá? Porque aqui não dá para vocês ouvirem, eu tenho que gravar para vocês ouvirem. Esses 2 áudios que vocês vão ver aí, tá? Vai ficar para que vocês possam responder a atividade. Então, a atividade de história também vai ser a página 29 e a atividade de folha do dia 14, tá bom? Entenderam? Vai ter atividade de matemática? No livro e na folha, tá? Eu vou já postar a agenda, aí eu vou postar as aulas e vou postar esses 2 áudios visual aí para vocês assistirem, ouvirem e responderem a atividade, tá bom? As atividades em folha são do dia 14, tá bom? Então, até amanhã, tá certo? Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, Beijos, crianças. Tia, essa coisa do audiovisual vai estar gravada na plataforma?